Boa tarde, galera. Eu aqui, Carolzinha Malheiros, para mais um vídeo de leitura do livro de Mórmon. Hoje nós vamos ler Alma, capítulo 47. Alma, capítulo 47. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Vamos lá, vamos começar a ler Alma, capítulo 47. A Maliquias são assassinatos e intrigas para tornar-se rei dos Lamanitas. Os dissidentes nefitas são mais iníquos e ferozes que os Lamanitas. Voltaremos agora em nossos registros a Maliquias e aos que com ele fugiram para o deserto, porque eis que ele, com aqueles que o seguiram, subiu à terra de Nefe, entre os Lamanitas, e instigou-o contra o povo de Nefe, a tal ponto que o rei dos Lamanitas enviou uma proclamação por toda a sua terra, a todo o seu povo, para que voltassem a reunir-se a fim de batalhar contra os nefitas. E aconteceu que, quando a proclamação se tornou conhecida, eles ficaram amedrontadíssimos. Sim, temiam desgostar o rei, como temiam também batalhar contra os nefitas, receosos de perder a vida. E aconteceu que eles não queriam, ou seja, a maioria deles não quis obedecer às ordens do rei. E aconteceu que o rei ficou furioso em virtude dessa desobediência. Portanto, ele deu a Maliquias o comando da parte de seus exércitos, que obedecia às suas ordens, e ordenou-lhe que os obrigasse a pegarem armas. Ora, eis que esta era o desejo de Amalequias, porque, sendo um homem muito sutil na prática do mal, planejou em seu coração destronar o rei dos Lamanitas. E ele tinha então o comando dos Lamanitas, que estavam a favor do rei, e procurou conquistar as boas graças dos que não eram obedientes. Portanto, se dirigiu ao lugar chamado Onida, porque para lá tinha fugido todos os Lamanitas, porque eles descobriram que o exército se aproximava, e supondo que viesse para destruí-los, fugiram para Onida, para o lugar de armas. E haviam nomeado um homem para ser seu rei e comandante, tendo tomado a firme resolução de que ninguém os obrigaria a ir contra os nefitas. E aconteceu que se reuniram no alto de um monte chamado Antipas, a fim de prepararem-se para combater. Ora, não era a intenção de Amalequias combatê-los, segundo as ordens do rei. Eis, porém, que sua intenção era conquistar as boas graças dos exércitos dos Lamanitas para colocar-se como seu comandante e destronar o rei e tomar posse do reino. E eis que aconteceu que ele fez o exército armar suas tendas no vale próximo ao monte Antipas. E aconteceu que, quando anoiteceu, ele enviou uma embaixada secreta ao monte Antipas, encarregado de fazer com que o comandante daqueles que se achavam no alto do monte, e cujo nome era Leonte, descesse ao pé do monte para que desejava falar-lhe. E aconteceu que, quando recebeu a mensagem, Leonte não ousou descer ao pé do monte. E aconteceu que Amalequias enviou mensageiros pela segunda vez, solicitando que ele descesse. E aconteceu que Leonte não quis descer, e ele enviou mensageiros pela terceira vez. E aconteceu que, quando viu que não conseguia fazer com que Leonte descesse do monte, Amalequias subiu ao monte até um ponto próximo do acampamento de Leonte, e pela quarta vez mandou sua mensagem a Leonte, pedindo-lhe que descesse e trouxesse seus guardas consigo. E aconteceu que, quando Leonte desceu com seus guardas até o lugar em que Amalequias se achava, Amalequias propôs-lhes que descesse com o seu exército durante a noite e cercasse o acampamento dos homens que o rei o encarregara de comandar, e que ele, Amalequias, os entregaria nas mãos de Leonte, se ele o nomeasse comandante imediato de todo o exército. E aconteceu que Leonte desceu com seus homens e cercou os homens de Amalequias, de modo que, antes de acordarem ao raiar do dia, foram cercados pelo exército de Leonte. E aconteceu que, quando
quando se viram cercados, suplicaram a Maliquias que lhes permitisse juntar-se a seus irmãos, a fim de não serem destruídos. Ora, era justamente isso que Maliquias desejava. E aconteceu que ele entregou seus homens, contrariando as ordens do rei. Ora, era isso que Maliquias desejava, a fim de realizar seus planos de destronar o rei. Ora, era costume dos lamanitas nomear o comandante imediato para ser comandante, caso seu primeiro comandante fosse morto. E aconteceu que Maliquias fez com que seus servos administrassem veneno, aos poucos, a Leonte, de modo que ele morreu. Ora, morto Leonte, os lamanitas nomearam Maliquias como seu chefe e comandante geral. E aconteceu que Maliquias marchou com seus exércitos, porque havia conseguido seus intentos, para a terra de Nefe, para a cidade de Nefe, que era a cidade principal. E o rei saiu-lhes ao encontro com seus guardas, supondo que Maliquias tivesse executado suas ordens e que houvesse conseguido reunir tamanho exército para combater os nefitas. Mas eis que quando o rei lhe saiu ao encontro, Maliquias fez com que seus servos se adiantassem para encontrar o rei, e inclinaram-se perante o rei, como se o reverenciasse por sua grandeza. E aconteceu que o rei estendeu a mão para levantá-los, em sinal de paz, segundo o costume dos lamanitas, costume esse que haviam aprendido com os nefitas. E aconteceu que, quando a havia levantado o primeiro, eis que ele apunhalou o rei no coração, e ele caiu por terra. Ora, os servos do rei fugiram, e os servos de Maliquias gritaram, dizendo: Eis que os servos do rei o apunhalaram no coração, e ele caiu por terra, e eles fugiram. Vinde e vede. E aconteceu que Maliquias ordenou aos seus exércitos que avançassem para ver o que havia acontecido ao rei. E quando eles chegaram e acharam o rei estendido por terra, ensanguentado, Maliquias fingiu estar irado e disse: Todos os que amavam o rei devem partir em perseguição de seus servos, para que eles sejam mortos. E aconteceu que todos os que amavam o rei, ao ouvir essas palavras, saíram em perseguição aos servos do rei. Ora, quando os servos do rei viram um exército perseguindo-os, ficaram novamente amedrontados e fugiram para o deserto, e alcançaram a terra de Zaraela, juntando-se ao povo de Amon. E o exército que o perseguia voltou, tendo-os perseguido em vão, e assim Maliquias, com sua fraude, conquistou o coração do povo. E aconteceu que, ao amanhecer, entrou ele na cidade de Nefe com seus exércitos e tomou posse da cidade. E aconteceu então que a rainha, ao saber que o rei havia sido assassinado, pôs Maliquias enviar uma embaixada à rainha, informando-a de que o rei havia sido assassinado por seus servos, que ele os perseguira em vão com seus exércitos e que haviam conseguido escapar. Portanto, quando a rainha recebeu essa mensagem, respondeu a Maliquias, solicitando-lhe que poupasse o povo da cidade, e também lhe pediu que comparecesse à sua presença, e também lhe pediu que fosse acompanhado de testemunhas que pudessem testificar a respeito da morte do rei. E aconteceu que Maliquias levou o mesmo servo que matara o rei, bem como todos os que estavam com ele, e apresentaram-se à rainha no lugar em que ela se sentava. E todos testificaram que o rei fora assassinado por seus próprios servos. E disseram mais: Eles fugiram, isso não testifica contra eles? E assim satisfizeram eles a rainha no tocante à morte do rei. E aconteceu que Maliquias procurou obter as boas graças da rainha, e tomou-a para esposa, e assim, por meio de fraude e de ajuda dos seus astutos servos, ele conseguiu o reino. Sim, foi reconhecido como rei em toda a terra, por todo o povo lamanita, que era composto de lamanitas, e de lemuelitas, e de ismaelitas, e de todo descendente dos nefitas, desde o reinado de Nefe até o tempo presente. Ora, esse descendente, tendo os mesmos ensinamentos e informações dos nefitas, sim, tendo sido instruídos no mesmo conhecimento do Senhor, não obstante, por estranho que pareça, pouco depois de sua dissensão, se tornaram mais duros e impenitentes, e mais selvagens, iníquos e ferozes que os lamanitas,
absorvendo as tradições dos lamanitas, entregando-se à indolência e a toda sorte de lascívia, sim, esquecendo-se por completo do Senhor seu Deus. Essa foi a leitura do capítulo 47. Obrigada, pessoal, por quem me acompanhou aí. Fiquem na paz aí. Mais tarde eu volto com mais uma leitura do capítulo do Livro de Mórmon, capítulo 48. Beijo!